A paz do Senhor Jesus, querida, aqui é a missionária Rosinéia, trazendo a mensagem que nós vamos começar a ler, querido, a palavra de Deus, uma leitura que eu vou fazer com a permissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está em João. Ali é uma leitura que Deus colocou no meu coração de fazer, para que nós venhamos aprender mais e mais do Senhor. Amém? A leitura de Deus, da palavra do Senhor diz assim, em 1 João, diz assim, o título é O Verbo encarnado, diz assim, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era luz do homem. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos que crerem por ele. Não era ele a luz, mas para que testifica da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas todos o quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas Deus é o Verbo, e fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio da graça e da verdade. João testificou dele e chamou, dizendo, este era aquele que eu dizia, o que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também, na sua plenitude, a graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, essa palavra é abençoada, tá? Está lá em João, é uma leitura bíblica que nós vamos estar fazendo. Hoje nós fizemos 1 João, amanhã nós vamos fazer o segundo, né? Vamos ler o 1 João todos, aí amanhã fica só o segundo, o capítulo 2, né? Então, vamos lá. O versículo 19 diz assim, o título é O Testemunho de João Batista. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém o sacerdote levita para que lhe perguntasse, quem és tu? E confessou, não negou, confessou, eu sou o Cristo. Não, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és tu, Elias? Disse, não sou, és tu. Não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disse, no 22, versículo 22, disse-lhe, pois, quem és para que demos resposta
aquele que nos enviaram, que disser de ti mesmo. No 23. Disser, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. Como disser o profeta Isaías, era fariseus. No 25. Então perguntou-lhe e disseram, quem? Por que batiza? Pois se tu não é Cristo, nem Elias, nem profeta. Então respondeu-lhe dizendo, João respondeu dizendo, eu o batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. E este é aquele que vem após mim. Quem é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália? Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. No versículo 30 diz assim, este é aquele do qual eu disser, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba, respondeu sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousa, esse é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aqui no 35 fala, no dia seguinte João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos, e vendo por ali andar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizendo isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles seguiam, disse, quem buscai? E ele disse, Rabi, quem traduzido quer dizer mestre, onde morais? E ele disse, vinde e veste. Foram e viram onde morava. Então ficaram com ele, e aquele dia era já quase hora 10ª. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos seus dois, que ouviram aquilo de João, eu havia seguindo. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe, já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, e disse, tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefa. Aqui no versículo 43 diz, no dia seguinte diz Jesus ir da Galileia e achou Felipe e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, os profetas,
Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há tolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo de uma figueira. Natanael respondeu, disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Jesus respondeu e disse: porque tu disse, vinde debaixo da figueira e crê, coisas maiores do que essa verás. E disse: na verdade vos digo que daqui em diante verei o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que palavra abençoada. Glória a Deus, aleluia. Amanhã nós vamos estar lendo o capítulo 2 em diante de João, para que nós viemos aprender, né? Quem é João Batista, por que viu o céu aberto, por que eles conversando com Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, de poder de glória, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, peço perdão por todos os meus pecados, minhas falhas e meus erros. Coloco diante do Senhor como servo e tu como Senhor. Faça morada na minha vida, que cada dia eu venha diminuir, tu cresça, que eu não venha deixar de trazer tua mensagem, porque o Senhor não cobra, o Senhor não exige nada, mas nós sabemos qual é a nossa missão aqui na terra. É pregar a tua palavra. Nós sabemos a tua missão aqui na terra é levar o ide de ti, Senhor. Então que o Senhor venha estar conosco. Abençoa cada ouvinte que entrar, cada ouvinte que ouvir, meu Pai, essa pregação da palavra do Senhor. Abre os entendimentos deles, meu Pai, que eles venham aprender da parte de ti, assim como eu aprendi, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.